Eu tinha 17 anos quando me casei. 17. A mesma idade em que a maioria das meninas está preocupada com o vestibular, festa de formatura, primeiro beijo na balada. E eu estava assinando uma certidão de casamento com as mãos tremendo, grávida de 3 meses e olhando para um futuro que eu não fazia a menor ideia de como seria. Meu nome é Ana e essa é a história de como eu sobrevivi ao inferno que minha sogra criou para mim. Mas, principalmente, é a história de como o tempo colocou cada coisa no seu devido lugar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Tudo começou quando eu tinha 15 anos. Foi quando conheci o João. Ele trabalhava como ajudante de mecânico na oficina do seu tio, bem perto da minha escola. Eu passava por lá todos os dias voltando das aulas, sempre no mesmo horário. Um dia ele me cumprimentou, depois começamos a conversar. Ele era bonito, tinha um sorriso fácil, me fazia rir com piadas bobas. Com 18 anos recém-completos e 3 anos a mais que eu, ele parecia maduro, responsável, alguém que sabia o que queria da vida. Meus pais não gostavam muito dele desde o começo. Meu pai dizia que mecânico não tinha futuro, que eu merecia alguém com mais estudo, mais ambição. Minha mãe falava que eu era nova demais para namoro sério, que tinha que focar nos estudos, pensar em faculdade, em construir minha própria vida antes de me amarrar a qualquer pessoa. Mas sabe como é adolescente, né? Quanto mais eles proibiam, mais eu tinha certeza absoluta de que aquilo era amor verdadeiro, daqueles de filme, daqueles que vencem qualquer obstáculo. Comecei a namorar escondido. Saía da escola e passava horas na oficina conversando com ele. Aos poucos, os beijos vieram, depois veio a intimidade. E aos 16 anos, descobri que estava grávida. Lembro como se fosse hoje daquele momento. Comprei o teste de farmácia escondida, fiz no banheiro da escola durante o intervalo. Quando apareceram as 2 linhas, meu mundo desabou. As pernas ficaram bambas, o coração acelerou tanto que achei que ia ter um tranco ali mesmo. Chorei descontroladamente, trancada naquele banheiro apertado que cheirava desinfetante barato. Eu sabia que minha vida tinha acabado de mudar para sempre. E não da forma bonita que a gente vê em filme. Contar para meus pais foi a pior coisa que já fiz na vida até aquele momento. Meu pai ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram e ele simplesmente saiu de casa batendo a porta com tanta força que o quadro da parede caiu. Só voltou no dia seguinte de manhã, com os olhos vermelhos e um silêncio pesado. Minha mãe chorou. Chorou tanto que eu pensei que ela fosse desidratar. Mas o pior de tudo não foram os gritos ou o choro. Foi o silêncio que veio depois. Aquele silêncio carregado de decepção, de sonhos quebrados, de expectativas destruídas. João assumiu a paternidade imediatamente. Tenho que dar isso a ele. Quando contei, ele ficou pálido, passou a mão no cabelo várias vezes, respirou fundo, mas depois me abraçou e disse que assumiria tudo. Me pediu em casamento ali mesmo, na frente da oficina, com as mãos sujas de graxa. Disse que cuidaria de mim e do nosso bebê, que seríamos uma família de verdade. E eu, naquela mistura desesperada de medo e esperança, aceitei sem pensar 2 vezes. Casei 3 meses depois, quando já estava com barriga aparente. Foi uma cerimônia simples, rápida, fria, no cartório do centro da cidade. Meus pais não foram. Disseram que não tinham condições emocionais de assistir aquilo. Eu usei um vestido branco simples que uma tia do João emprestou. Estava apertado na barriga, mas era o que tinha. Não teve festa, não teve bolo, não teve dança, não teve lua de mel. Não teve nada daquilo que uma menina sonha desde pequena para o dia do seu casamento. A grande questão que ficou no ar depois do casamento foi: onde exatamente moraríamos? João ganhava um salário mínimo e meio como ajudante de mecânico. Eu havia abandonado os estudos no 2º ano do ensino médio por causa da gravidez e dos enjoos constantes, então não tinha renda nenhuma perspectiva de trabalho. Não tínhamos economias, não tínhamos nada guardado. A única solução que apareceu foi morar na casa da mãe dele, a dona Marlene. Eu tinha conhecido ela apenas 2 vezes antes de nos casarmos. A primeira vez foi quando o João me apresentou casualmente, logo no início do namoro. Ela estava na frente da casa dela regando plantas. Me olhou de cima a baixo com um olhar que eu só fui conseguir decifrar completamente anos depois. Era desprezo.
puro, cristalino e simples desprezo. Mas naquele momento, ingênua como eu era, apenas sorri nervosamente, dei boa tarde e tentei puxar a conversa. Ela respondeu com monossílabos e voltou a regar as plantas, me ignorando completamente. O segundo encontro foi quando João contou para ela que eu estava grávida e que nos casaríamos em breve. A reação dela foi gelada. Ela não gritou, não fez escândalo, não jogou nada. Apenas ficou parada na cozinha, mexendo o café com aquela colherinha que fazia um barulho irritante contra a xícara de porcelana. Depois olhou para mim com aquele mesmo olhar do primeiro dia e disse, com uma voz monótona: "Vocês podem ficar nos fundos da casa. No quartinho que era despensa, vou esvaziar." Nem parabéns pelo casamento, nem boas-vindas à família, nem um abraço. Apenas aquela concessão fria, mecânica, de um espaço que nem considerado como área habitável era. Chegamos na casa dela em uma tarde chuvosa de sábado. Lembro que estava ventando muito, tinha folhas molhadas espalhadas pelo chão. O quartinho ficava mesmo nos fundos, separado da casa principal. Era literalmente uma antiga despensa convertida às pressas em quarto. Tinha uns 9 metros quadrados no máximo, uma janela minúscula que mal ventilava, cheiro forte de mofo impregnado nas paredes descascadas, umidade subindo pela parede dos fundos. João colocou um colchão velho de casal direto no chão de cimento frio, empilhou algumas caixas de papelão com nossas poucas roupas no canto e pendurou um varal improvisado para secar as peças do bebê que estavam por vir. Ele me abraçou naquela tarde, sentou comigo naquele colchão que cheirava guardado e disse olhando nos meus olhos: "É temporário, amor. Logo, logo a gente sai daqui. Vou fazer hora extra, vou juntar dinheiro e a gente aluga um cantinho só nosso. Você vai ver." Eu forcei um sorriso, assenti com a cabeça e segurei a mão dele com força. Mas lá no fundo, bem lá no fundo da minha alma, eu já sabia que não seria tão rápido assim. Eu sabia que aquilo ia demorar muito mais do que a gente imaginava. Nos primeiros dias morando ali, Dona Marlene manteve uma fachada superficial de cordialidade. Quando havia visitas de parentes ou vizinhas curiosas, ela sorria, perguntava como eu estava passando com a gravidez, oferecia chá de camomila, se preocupava se eu estava comendo direito. Mas quando ficávamos sozinhas, apenas nós duas naquela casa, a máscara de simpatia caía completamente. E a verdadeira Marlene aparecia. Os ataques começaram de forma sutil, quase imperceptível. Eu estava na cozinha dela, tentando fazer o almoço pela primeira vez, seguindo uma receita básica de arroz e feijão que minha mãe tinha me ensinado por telefone. Dona Marlene entrou na cozinha, olhou para a panela, revirou os olhos teatralmente e soltou: "Você não sabe nem fazer um arroz direito, menina. Tá olhando isso aí? Tá empapado. Como é que você vai cuidar de uma casa inteira e de um filho se não sabe nem cozinhar o básico?" Ela revirou os olhos novamente, bufou alto e saiu da cozinha me deixando ali, parada, segurando a colher de pau sem saber o que responder, sentindo as lágrimas queimando nos olhos. Depois vieram outros comentários, cada vez mais frequentes e mais afiados. "Você está gorda demais. Barriga de grávida não é desculpa para descuido. Grávida não é doente. Você precisa se arrumar melhor, senão meu filho vai se arrepender de ter casado com você." Ou então: "Menina da sua idade não deveria estar prenha. Adolescente grávida é falta de educação, é falta de estrutura familiar. Seus pais deveriam ter te criado melhor." Cada palavra era como uma facada lenta e certeira, mas eu engolia seco, abaixava a cabeça e tentava não reagir, não revidar, não chorar na frente dela. Afinal, eu estava morando na casa dela, comendo da comida dela, dependendo completamente da boa vontade dela para ter um teto sobre a minha cabeça e o do meu bebê. Com o passar das semanas, a situação foi piorando de forma assustadora. Dona Marlene começou a estabelecer regras absurdas que só se aplicavam a mim, nunca a mais ninguém. Eu não podia usar a cozinha depois das 8 da noite, porque aquele era o horário que ela limpava e organizava tudo. Não podia lavar minhas roupas junto com as roupas da família, porque poderia contaminar com sujeira de adolescente. Não podia assistir televisão na sala, porque aquele não era meu espaço, era o espaço da família dela. Eu tinha que pedir permissão para absolutamente tudo, para tomar banho em determinado horário, porque a água quente era limitada,
para usar a máquina de lavar, porque ela tinha horário específico de funcionamento, para abrir a geladeira, porque comida não dá em árvore. Eu me sentia como uma invasora tolerada na própria casa onde eu morava oficialmente. Como se eu fosse uma intrusa que estava ali por caridade, nunca por direito. O pior de tudo, o que realmente me destruía por dentro, era que João simplesmente não percebia nada. Ou pior, não queria perceber. Quando eu juntava coragem e tentava contar para ele o que estava acontecendo durante o dia todo, ele suspirava cansado, passava a mão no rosto e dizia com voz cansada: Ana, para. Minha mãe é assim mesmo, é o jeito dela. Ela é estressada com a vida, mas não faz por mal. Você precisa relevar, entender o lado dela. Ela nos deu uma casa quando a gente não tinha para onde ir. Relevar. Como se fosse fácil, simples, natural relevar a humilhação diária, constante e sistemática. Ele trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Chegava em casa completamente exausto, com as mãos sujas, o corpo dolorido, jantava rápido o que tinha, tomava banho e caía na cama como uma pedra. Nos domingos, que era o único dia de folga dele, Dona Marlene fazia questão absoluta de ocupá-lo com concertos intermináveis pela casa, visitas obrigatórias a parentes distantes, qualquer coisa para mantê-lo longe de mim o máximo de tempo possível. Meu filho nasceu em uma madrugada gelada e chuvosa de julho. O parto foi difícil, complicado, demorado e extremamente doloroso. Fiquei 14 horas em trabalho de parto. João estava ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, enxugando meu suor, me encorajando. Quando finalmente ouvi o choro estridente do meu bebê cortando o silêncio daquela sala de parto, algo profundo dentro de mim se transformou completamente. Era como se, pela primeira vez em longos meses de sofrimento, eu finalmente tivesse um propósito claro e inegável na minha vida. Eu era mãe agora. Mãe. E por esse título, por essa criança, eu precisava ser forte como nunca tinha sido antes. Dei o nome de Gabriel para ele. Ele era absolutamente perfeito. Pequenininho, pesando apenas 2,8 kg, com os olhos pretos iguais aos do pai, o nariz arrebitado, os dedinhos minúsculos que se agarravam ao meu dedo com uma força surpreendente. Quando segurei pela primeira vez ainda na sala de parto, chorei copiosamente. Não era choro de tristeza, mas sim uma mistura avassaladora e confusa de amor incondicional e medo paralisante. Como eu, uma garota de 17 anos, que mal sabia cuidar direito de si mesma, iria cuidar, proteger e educar outro ser humano completamente dependente? Voltamos para a casa da Dona Marlene 3 dias depois da alta hospitalar. E foi exatamente aí, nesse momento de vulnerabilidade máxima, que o verdadeiro inferno finalmente começou de verdade. Ela tomou o controle absoluto de tudo que envolvia o Gabriel. Dizia categoricamente que eu não sabia segurar o bebê da forma correta, que meu leite era fraco e insuficiente e que eu estava literalmente matando a criança de fome. Que eu estava mimando demais quando atendia imediatamente ao choro dele. Ela entrava no nosso quartinho minúsculo, sem bater, sem avisar, a qualquer hora do dia ou da noite. Pegava meu filho do berço improvisado sem nem ao menos perguntar se eu permitia. E quando eu tentava reclamar ou impor algum limite, ela dizia com desdém: Eu já criei 3 filhos sozinha e todos sobreviveram. Você realmente acha que sabe mais do que eu? Teve um episódio específico que me quebrou completamente por dentro. Eu estava amamentando o Gabriel no meio da tarde. Ele estava tranquilo, mamando calmamente no meu peito. Era um momento de paz. De repente, Dona Marlene abriu a porta do quarto sem bater. Entrou e disse rispidamente: Você está fazendo tudo errado de novo. Ó. Me dá essa criança aqui agora. E antes que eu pudesse sequer reagir ou processar o que estava acontecendo, ela literalmente arrancou meu bebê do meu peito no meio da mamada. Gabriel começou a chorar desesperadamente, aquele choro de recém-nascido que parte o coração. Eu também comecei a chorar, soluçando sem controle. Foi nesse exato momento que João chegou do trabalho mais cedo. Ele abriu a porta e viu aquela cena devastadora, e eu chorando compulsivamente, o bebê berrando nos braços da mãe dele e Dona Marlene com aquela expressão de superioridade estampada no rosto. E sabe o que ele fez? Ele apenas disse, com voz baixa e fraca: Mãe, deixa ela cuidar do nosso filho, por favor. Só
Isso. Dona Marlene bufou irritada. Revirou os olhos, devolveu o Gabriel de qualquer jeito nos meus braços trêmulos e saiu do quarto batendo a porta com força. João não disse absolutamente mais nada depois disso. Não me consolou, não me abraçou, não confrontou a mãe dele de verdade, nada além daquela frase fraca e sem peso. Naquela noite, enquanto embalava meu filho para dormir, cantando baixinho, olhando aquele rostinho inocente, eu finalmente entendi com clareza total. Eu estava completamente sozinha naquela situação. Mas eu fiz uma promessa silenciosa para mim mesma naquela noite. Olhei para o Gabriel dormindo e jurei que encontraria uma forma de sair dali. Não sabia como, não sabia quando, mas eu sairia. E eu provaria para aquela mulher que eu era muito mais forte do que ela jamais imaginou. E o destino estava preparando uma reviravolta inacreditável. Os meses seguintes foram os mais sombrios e difíceis da minha vida inteira. Cada manhã que eu acordava naquele quartinho úmido e apertado, era como se um peso de concreto descesse sobre os meus ombros. Eu abria os olhos e a primeira coisa que vinha na minha cabeça era: mais um dia. Como vou sobreviver a mais um dia aqui? Era uma sensação de aperto no peito que começava antes mesmo de eu levantar da cama. O Gabriel tinha 4 meses quando percebi que algo dentro de mim estava morrendo aos poucos. Minha autoestima estava completamente destruída, estilhaçada em 1000 pedaços impossíveis de juntar. Eu me olhava no espelho embaçado daquele banheiro minúsculo que compartilhávamos e via exatamente o que Dona Marlene repetia todos os dias com aquela voz cheia de veneno. Uma menina incompetente, que não servia para absolutamente nada, que era um peso morto, um fardo pesado e inconveniente para aquela família. Meu corpo ainda estava se recuperando lentamente do parto traumático. Eu tinha estrias roxas e fundas na barriga e nas coxas, estava 15 quilos acima do meu peso normal de antes da gravidez. Meu cabelo estava caindo em tufos grandes por causa do estresse constante, da má alimentação. Eu me sentia feia, gorda, incompetente, inútil, descartável, invisível. Tinha dias que eu olhava para o João dormindo ao meu lado e me perguntava por que diabos ele ainda estava comigo. Achava sinceramente que era só questão de tempo até ele perceber que a mãe dele estava completamente certa sobre mim, que eu realmente não prestava para nada. Mas eu tinha o Gabriel, e toda vez que eu olhava para aquele rostinho inocente e perfeito, para aqueles olhinhos curiosos e brilhantes que me encaravam com amor puro, incondicional e verdadeiro, eu encontrava um fiapo minúsculo de força para continuar respirando. Ele dependia totalmente de mim para tudo. Ele precisava de mim para sobreviver, para comer, para dormir, para se sentir seguro. E por ele, só por ele, eu aguentaria qualquer humilhação, qualquer dor, qualquer sofrimento que viesse. Dona Marlene intensificou drasticamente os ataques depois que o Gabriel nasceu. Era como se a presença física do bebê tivesse dado a ela ainda mais munição, mais justificativas para me destruir sistematicamente. Ela criticava absolutamente tudo que eu fazia com meu filho. A forma como eu trocava a fralda estava sempre errada. A temperatura da água do banho nunca estava adequada, segundo ela. A roupa que eu escolhia para ele era sempre inadequada para o clima do dia. A forma como eu o embalava para dormir ia entortar a coluna dele irreversivelmente. Segundo o julgamento dela, eu simplesmente não fazia nada certo. Nunca. E o pior de tudo é que ela fazia tudo isso deliberadamente na frente de outras pessoas. Quando vinham visitas para conhecer o bebê, tias distantes, primas fofoqueiras, iezinhas curiosas, ela fazia questão absoluta de me humilhar publicamente, na frente de todo mundo. Olha só como ela segura o bebê todo torto e desajeitado. Eu já ensinei 1000 vezes do jeito certo, mas ela simplesmente não aprende, não entra na cabeça. As pessoas riam alto achando que era brincadeira típica de sogra exigente, mas eu via claramente o veneno verdadeiro por trás daquele sorriso falso e calculado dela. João continuava completamente cego para tudo que acontecia. Ou pior ainda, continuava conscientemente escolhendo ficar cego. Ele trabalhava cada vez mais horas extras na oficina do tio, voltava cada vez mais tarde para casa, sempre com novas desculpas.
Eu comecei a suspeitar seriamente que ele estava evitando ficar em casa de propósito, para não ter que lidar com a situação tensa, para não ter que escolher dolorosamente entre a mãe e a esposa. Teve um dia específico que mudou absolutamente tudo dentro de mim. O Gabriel estava com 6 meses exatos, era aniversário do João e Dona Marlene fez questão de organizar um almoço grande e pomposo na casa dela. Vieram todos os parentes possíveis, irmãos do João, tios, primos, sobrinhos barulhentos. A casa estava completamente cheia, barulhenta, festiva, caótica. Eu passei a manhã inteira ajudando a preparar tudo nos mínimos detalhes. Descasquei montanhas de batatas, lavei pilhas enormes de louça, arrumei cuidadosamente as mesas, organizei todas as cadeiras no quintal. Estava absolutamente exausta, com as costas doendo, mas fazia tudo sem reclamar uma única vez, esperando ingenuamente que, pelo menos naquele dia especial, no aniversário do meu marido, Dona Marlene me tratasse com um mínimo de respeito básico na frente da família toda. Quando todos estavam finalmente sentados à mesa, prontos para comer, Dona Marlene levantou solenemente a taça de refrigerante e fez um brinde emocionado. Eu queria agradecer profundamente a todos por estarem aqui comemorando o aniversário do meu filho querido e amado. Agradecer principalmente às minhas filhas maravilhosas que me ajudaram a preparar tudo isso com tanto carinho e dedicação. Ela olhou diretamente para as cunhadas, sorriu largo e simplesmente me ignorou completamente. Como se eu fosse absolutamente invisível. Como se eu não tivesse passado horas e horas trabalhando duro naquela cozinha quente. Todo mundo bateu palmas entusiasmado, brindou animadamente, começou a comer e conversar. E eu? Eu fiquei sentada ali sozinha, segurando o Gabriel no colo, sentindo as lágrimas ardentes queimando intensamente nos meus olhos, mas me recusando terminantemente a deixá-las cair na frente de todos. Olhei diretamente para o João esperando desesperadamente que ele fizesse algo, dissesse algo, me defendesse de alguma forma mínima. Mas ele apenas comeu em silêncio pesado, desviando completamente o olhar, evitando meus olhos propositalmente. Foi nesse momento exato, nessa humilhação pública e silenciosa, que algo profundo quebrou dentro de mim. Mas não foi uma quebra de fraqueza ou desistência. Foi uma quebra que liberou subitamente algo que estava preso há muito tempo lá no fundo. Raiva, determinação, força bruta. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa voltou ao silêncio incômodo, eu sentei naquele colchão velho no chão e tomei uma decisão irreversível. Eu não ia mais aceitar aquilo passivamente, nunca mais. Eu precisava urgentemente encontrar uma forma de sair dali, de construir minha própria vida independente, de dar ao meu filho uma vida digna, melhor do que aquela miséria. Mas como exatamente? Eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha formação, não tinha experiência profissional de espécie alguma. Tinha abandonado a escola no 2º ano do ensino médio por causa da gravidez. Quem contrataria uma menina de 18 anos, sem qualificação nenhuma, e ainda com um bebê pequeno para cuidar? Comecei a pesquisar obsessivamente na internet sempre que conseguia algum tempinho sozinha. Aprendi sobre cursos online gratuitos disponíveis, sobre programas governamentais de educação para jovens mães, sobre direitos trabalhistas básicos que eu desconhecia. Descobri que havia creches públicas que aceitavam bebês a partir dos 6 meses de idade. Descobri que havia programas específicos de governo que ajudavam financeiramente mães jovens a voltarem a estudar e se qualificar. Juntei toda a coragem que tinha e liguei para minha mãe. Fazia quase um ano inteiro que não falávamos direito. Apenas mensagens esporádicas e frias. A conversa foi extremamente difícil, cheia de pausas longas e desconfortáveis, silêncios carregados. Mas no final, ela chorou copiosamente e disse com a voz embargada: "Filha, você sempre terá uma casa aqui se precisar, sempre. Eu e seu pai erramos feio em te abandonar quando você mais precisou de nós. A gente estava com raiva, decepcionados demais, mas isso não justifica nada. Você é e sempre será nossa filha amada." Aquelas palavras sinceras me deram esperança real. Pela primeira vez em longos meses de sofrimento, eu vi uma luz fraca no fim do túnel escuro. Eu tinha para onde ir se precisasse urgentemente. Tinha um plano B concreto.
Comecei a fazer pequenos trabalhos esporádicos pela internet, transcrição cansativa de áudios, digitação repetitiva de textos, pequenas traduções simples. Eram valores absolutamente ridículos, 5, 10 reais por trabalho completo. Mas eu juntava cada centavo como se fosse ouro puro. Escondia o dinheiro cuidadosamente em uma caixinha velha que guardava no fundo do guarda-roupas improvisado, embaixo das roupas velhas e esquecidas. Dona Marlene percebeu rapidamente que algo tinha mudado drasticamente em mim. Eu não abaixava mais a cabeça submissamente quando ela falava com aquele tom. Olhava firme nos olhos dela sem desviar. Respondia quando era atacada injustamente. Não com grosseria desnecessária, mas com firmeza inabalável. Estabeleci limites claríssimos. Ela não podia mais entrar no meu quarto sem bater antes. Não podia mais pegar o Gabriel sem minha permissão expressa. Não podia mais me humilhar deliberadamente na frente de outras pessoas. Ela ficou absolutamente furiosa com minha mudança radical de postura. Começou a reclamar amargamente para o João que eu estava respondona demais, desrespeitosa, ingrata. João veio conversar comigo, preocupado, pedindo gentilmente que eu facilitasse as coisas, que não criasse problemas desnecessários. E pela primeira vez na vida eu disse não firmemente. João, eu não aguento mais isso. Sua mãe me trata como lixo todos os dias, sem exceção. E você não faz absolutamente nada. Não me defende, não impõe limites nela, não protege nossa família. Então eu vou ter que me proteger sozinha, já que você não faz. Ele ficou visivelmente chocado com minha firmeza nova. Tentou argumentar defensivamente, mas eu não cedi nem 1 milímetro. Naquela noite inteira, dormimos de costas um para o outro. Um silêncio denso e pesado entre nós dois. 3 meses depois dessa conversa tensa, quando Gabriel estava com 9 meses, algo completamente inesperado aconteceu de repente. Eu estava no quarto, dando uma madeira morna para ele, quando ouvi vozes alteradas na sala. Gritos, choro, confusão generalizada. Saí rapidamente do quarto com o bebê no colo e encontrei uma cena estranha e tensa. Dona Marlene estava sentada no sofá, extremamente pálida, tremendo visivelmente. João estava ao lado dela, segurando um papel oficial. Uma das cunhadas estava chorando desesperadamente no canto. O clima estava pesadíssimo, denso, sufocante. "O que aconteceu aqui?" eu perguntei assustada. João me olhou com os olhos completamente vermelhos e disse com voz trêmula: "O meu pai, ele tinha outra família secreta, outra mulher, outros filhos, e ele deixou absolutamente tudo para eles no testamento. A casa, as economias, tudo. Minha mãe vai ter que sair daqui rapidamente. A casa legalmente não é dela." O chão sumiu debaixo dos meus pés naquele instante. Não pela notícia em si. Eu mal conhecia meu sogro, ele tinha morrido 3 anos antes de eu conhecer o João. Mas pelas implicações práticas óbvias. Se Dona Marlene tinha que sair obrigatoriamente da casa, nós também teríamos que sair imediatamente. E para onde exatamente iríamos todos? Dona Marlene estava completamente destruída emocionalmente. Pela primeira vez desde que eu a conheci, ela não tinha aquela postura arrogante de superioridade irritante. Estava vulnerável, assustada, perdida, frágil. Descobrir que o marido teve uma vida secreta durante anos, que a traiu sistematicamente e descaradamente, que deixou tudo para outra família, isso tinha quebrado ela completamente por dentro. Os dias seguintes foram absolutamente caóticos. Advogados, papeladas intermináveis, discussões acaloradas. E no meio de tudo isso, uma decisão crítica teve que ser tomada urgentemente. Onde Dona Marlene moraria agora? Os outros filhos dela tinham suas próprias famílias estabelecidas, casas pequenas, não tinham condições reais de recebê-la. Sobrou inevitavelmente para João e, consequentemente, para mim também. João veio conversar comigo uma noite pesada depois que o Gabriel finalmente dormiu. Ele estava visivelmente angustiado. As mãos tremiam visivelmente enquanto falava baixo. "Ana, eu sei perfeitamente que minha mãe te tratou muito mal. Eu sei que fui omisso, que não te protegi como eu deveria ter feito. Mas ela não tem para onde ir agora. Meus irmãos não podem recebê-la. Se eu não ajudar agora,
Ela vai literalmente ficar na rua, sozinha. Eu olhei para ele em silêncio absoluto. Parte de mim queria dizer não imediatamente. Mandar a Dona Marlene se virar sozinha depois de absolutamente tudo que ela me fez sofrer. Seria justiça poética perfeita, não seria? Mas havia outra parte de mim. Uma parte que eu nem sabia que existia dentro. Que sentia algo inesperado. Pena genuína. Para onde nós iríamos, então? Eu perguntei praticamente. Seus pais te perdoaram completamente. Conversamos longamente ontem. Eles querem muito te ajudar agora. Oferecem a casa deles temporariamente, enquanto a gente se organiza financeiramente. Eu consegui uma proposta bem melhor em outra oficina maior, com salário significativamente maior. A gente consegue alugar um lugar nosso em poucos meses. Respirei fundo várias vezes. Olhei demoradamente para o Gabriel dormindo tranquilo no berço e então olhei diretamente para o João. E disse algo surpreendente que eu nunca imaginei que diria. Sua mãe pode vir com a gente, sim, mas com condições extremamente claras. Regras que precisam ser rigorosamente respeitadas sempre. E se ela quebrar essas regras estabelecidas, ela sai imediatamente, sem discussão nenhuma. João me abraçou com força imensa, chorando abertamente. Obrigado, muito obrigado mesmo. Mas eu não estava fazendo aquilo por gratidão ou bondade pura. Estava fazendo porque era simplesmente a coisa certa a fazer. Porque eu não queria me tornar exatamente o que Dona Marlene sempre foi. Alguém cruel, alguém que encontra prazer na dor dos outros. E porque o destino tinha colocado nas minhas mãos o poder de decidir o futuro dela. Nos mudamos para a casa dos meus pais 2 semanas depois daquela conversa decisiva e difícil. Foi extremamente estranho e emocionante ao mesmo tempo voltar para aquela casa depois de tanto tempo longe. Tanta coisa acontecida. Minha mãe chorou copiosamente quando me viu parada na porta com o Gabriel no colo. Me abraçou com força desesperada e não largava meu filho de jeito nenhum. Meu pai, sempre mais contido e reservado por natureza, apenas colocou a mão pesada no meu ombro e disse baixinho com a voz embargada: "Bem-vinda de volta para casa, filha." Mas eu vi claramente as lágrimas brilhando nos olhos fundos dele. A casa dos meus pais era simples, mas extremamente acolhedora e cheirosa. 3 quartos de tamanho médio, uma sala ampla e clara, cozinha espaçosa e bem equipada. Eles prepararam cuidadosamente o meu antigo quarto de infância para mim, João e Gabriel, e o quarto de hóspedes, menor, mais afastado, ficou reservado para Dona Marlene. Quando ela finalmente chegou carregando as malas pesadas, eu percebi imediatamente a mudança radical nela. Não era mais aquela mulher arrogante e cruel que eu conhecia tão bem. Estava visivelmente cabisbaixa, os ombros caídos para frente, o olhar completamente vazio e distante. A traição brutal do marido morto, a perda repentina da casa, a dependência humilhante dos filhos, tudo isso tinha quebrado completamente o espírito orgulhoso dela. Minha mãe a recebeu com educação básica, mas com uma frieza calculada e evidente. Dona Marlene, seja bem-vinda à nossa casa. Espero que sinceramente que se sinta confortável aqui. Mas essa é a casa da minha filha também. E aqui ela será tratada sempre com o respeito absoluto que sempre mereceu desde o início. O recado estava dado claramente. Nos primeiros dias tensos, Dona Marlene ficou trancada no quarto pequeno quase o tempo todo. Saía apenas para comer rapidamente e voltava imediatamente. Não falava com ninguém da casa, não fazia comentários maldosos habituais, não criava confusão nenhuma. Era como se ela tivesse literalmente sumido, se tornando uma sombra silenciosa e apagada. Eu, por outro lado, estava finalmente renascendo como pessoa. Meus pais me apoiaram de formas que eu nem imaginava serem possíveis na minha situação. Minha mãe cuidava amorosamente do Gabriel algumas horas por dia, para que eu pudesse voltar a estudar seriamente. Me matriculei determinada em um curso supletivo noturno para terminar o ensino médio que tinha abandonado. Também comecei, paralelamente,
um curso técnico online de administração de empresas. João cumpriu fielmente a promessa que tinha feito e conseguiu um emprego significativamente melhor em uma oficina maior e mais moderna do outro lado da cidade. O salário mensal era quase o dobro exato do anterior. Pela primeira vez na vida, começamos a guardar dinheiro de verdade regularmente, a planejar nosso futuro juntos, a sonhar acordados com nossa própria casa independente. Foi em uma tarde tranquila de domingo, cerca de um mês depois da mudança para a casa dos meus pais, que algo completamente inesperado aconteceu de repente. Eu estava na cozinha preparando calmamente o almoço de domingo quando Dona Marlene apareceu tímida na porta, visivelmente hesitante e insegura. Posso ajudar você?" Ela perguntou baixinho e suavemente, sem conseguir olhar diretamente nos meus olhos. Eu fiquei tão completamente surpresa que quase deixei a faca afiada cair no chão. Essa mulher autoritária, que sempre me tratou como totalmente incompetente para tudo, estava humildemente me pedindo permissão para ajudar na minha cozinha. "Pode descascar essas batatas ali, se quiser mesmo", eu disse calmamente, apontando para a pia cheia. Trabalhamos juntas em silêncio absoluto por alguns minutos longos. Era um silêncio extremamente estranho, carregado de história, mas surpreendentemente não hostil, apenas profundamente desconfortável para ambas. De repente, ela parou completamente de descascar e disse hesitante, ainda sem me olhar diretamente: "Eu fui muito cruel e desumana com você. Eu sei perfeitamente disso agora." Eu parei também imediatamente o que estava fazendo e olhei fixamente para ela. Pela primeira vez em 2 anos inteiros, Dona Marlene parecia genuinamente humana, vulnerável e frágil. "Por que exatamente?" Eu perguntei diretamente. "Por que você me tratava daquela forma horrível?" Ela respirou fundo várias vezes, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a batata. "Porque você me lembrava dolorosamente de mim mesma quando jovem e ingênua. Eu também casei grávida aos 17 anos, também fui morar dependente com minha sogra autoritária, e ela me tratou exatamente como eu te tratei depois. Me humilhava publicamente, me diminuía constantemente. Fazia eu me sentir um lixo inútil todos os dias." Ela pausou longamente, enxugando uma lágrima grossa que começava a cair pelo rosto. "Eu jurei solenemente que nunca seria como ela, de jeito nenhum. Mas acabei me tornando pior ainda. Eu não sei exatamente quando me tornei esse monstro horrível." Fiquei ali parada completamente, processando cuidadosamente aquelas palavras pesadas. Não era uma justificativa válida para tudo que ela me fez sofrer, mas era finalmente uma explicação real. E, de certa forma estranha, tornava ela menos monstro e mais humana, falha e quebrada. "O que você quer de mim agora?" Perguntei diretamente, sem rodeios desnecessários. "Perdão sincero", ela disse suavemente, finalmente me olhando diretamente nos olhos pela primeira vez. "Eu sei que não mereço absolutamente. Sei que não tenho direito nenhum de pedir isso depois de tudo que fiz, mas eu preciso desesperadamente que você saiba que eu me arrependo, profunda e completamente." Eu não respondi imediatamente, nada. Fiquei ali parada, olhando intensamente para aquela mulher que tinha sido minha torturadora sistemática por tanto tempo sofrido, e percebi algo importante e libertador. O perdão não era sobre ela. Era sobre mim mesma. Era sobre me libertar finalmente do peso esmagador do ódio, da mágoa profunda, da raiva consumidora que estava carregando dentro. "Eu não sei se consigo perdoar completamente agora mesmo", eu disse com honestidade total, "mas estou genuinamente disposta a tentar aos poucos. Desde que você respeite rigorosamente os limites que estabeleci e nunca mais me trate daquela forma horrível." Ela sentiu vigorosamente com a cabeça, as lágrimas caindo livremente agora pelo rosto enrugado. "Eu prometo solenemente. Eu juro por tudo." Os meses seguintes foram de reconstrução lenta,
mas extremamente constante e visível. Dona Marlene cumpriu fielmente a palavra dada. Ela mudou completamente de comportamento. Pedia permissão educadamente para absolutamente tudo. Respeitava totalmente meu espaço pessoal. Era genuinamente gentil com o Gabriel pequeno. Ajudava nas tarefas da casa sem reclamar nunca. Mais do que isso, surpreendentemente, ela começou a me ensinar coisas valiosas. Receitas antigas de família, técnicas tradicionais de costura, truques domésticos úteis que a avó dela tinha ensinado décadas atrás. Conversávamos tranquilamente enquanto trabalhávamos juntas na cozinha. Nada profundo no começo, apenas amenidades superficiais. Mas aos poucos, naturalmente, as conversas foram ficando progressivamente mais significativas e pessoais. Ela me contou detalhadamente sobre o casamento dela, sobre os abusos físicos e emocionais que sofreu do marido violento, sobre como ele a traía abertamente e ela fingia não ver, por medo paralisante de ficar sozinha e desamparada. Me contou sobre os sonhos lindos que teve e que abandonou completamente quando engravidou cedo. Me contou sobre a dor lancinante de criar 3 filhos praticamente sozinha, enquanto o marido vivia sua vida secreta e paralela. Eu comecei a entender profundamente que pessoas machucadas machucam outras pessoas, que a crueldade dela não era realmente sobre mim, era sobre a própria dor não curada dela, que ficou peceira por anos. Isso não apagava, magicamente, o que ela me fez sofrer, mas me ajudava significativamente a ver a situação por uma lente diferente e mais compassiva. Eu, por outro lado, estava prosperando rapidamente de formas que nunca imaginei possíveis antes. Terminei o ensino médio com notas excelentes em todas as matérias. Passei no vestibular concorrido para administração em uma universidade pública renomada. Consegui uma bolsa competitiva de iniciação científica que pagava uma pequena, mas útil ajuda de custo mensal. João e eu finalmente alugamos nossa própria casa independente. Era pequena e simples, mas era completamente nossa. Pela primeira vez na vida, tínhamos nosso próprio espaço privado, nossa privacidade merecida, nossa independência conquistada. A questão importante era: o que faríamos com Dona Marlene agora? Ela não tinha para onde ir ainda realisticamente. Os outros filhos continuavam sem condições financeiras de recebê-la adequadamente. Tecnicamente, ela poderia tentar alugar algum lugar mínimo com a pensão pequena que recebia do INSS, mas seria em condições muito precárias e perigosas. João veio conversar seriamente comigo sobre isso. O que você acha, honestamente? Podemos levá-la com a gente para a casa nova? Eu pensei bastante tempo antes de responder qualquer coisa. Olhei demoradamente para o Gabriel brincando feliz no chão da sala, já com 1 ano e meio, lindo e extremamente saudável. Pensei em tudo o que passei, em todo o sofrimento acumulado, toda humilhação sistemática, mas também pensei honestamente na mulher que Dona Marlene se tornou, na avó carinhosa que ela era para o Gabriel agora, na companheira agradável de cozinha que ela tinha se tornado para mim, na mulher quebrada que estava genuinamente tentando mudar, consertar seus erros graves, ser melhor pessoa. Ela pode vir sim, eu disse finalmente, mas em uma casa maior, onde cada um tenha seu espaço adequado, e com as mesmas regras claras de antes, respeito absoluto ou ela sai imediatamente. João me abraçou forte e apertado. Você é absolutamente incrível, sabia disso? 2 anos depois exatos, algo extraordinário e inesperado aconteceu. Minha pequena iniciativa de fazer trabalhos online tinha crescido exponencialmente. O que começou humildemente com transcrições de R$5 tinha evoluído drasticamente. Eu tinha aprendido sozinha design gráfico, marketing digital avançado, gestão profissional de redes sociais. Comecei a pegar clientes cada vez maiores, projetos mais complexos e lucrativos. Com o conhecimento adquirido na faculdade e a experiência prática acumulada, abri minha própria empresa de consultoria digital. Começou pequeno inicialmente, apenas eu trabalhando sozinha de casa, mas cresceu rápido demais, muito rápido mesmo.
Em 3 anos apenas, eu tinha uma equipe competente de 5 pessoas talentosas, um escritório moderno alugado no centro comercial e faturamento mensal que eu nem sonhava ser possível quando era aquela menina assustada de 17 anos, dormindo em um colchão velho no chão frio. Comprei minha primeira casa própria aos 23 anos completos. Uma casa linda e espaçosa, com 4 quartos grandes, jardim amplo e verde, churrasqueira de alvenaria. Realizei o sonho impossível que parecia inalcançável quando eu estava presa naquele quartinho apertado de despensa. E sabe quem morava confortavelmente em um dos quartos? Dona Marlene. Ela tinha se tornado parte importante da minha família de uma forma que eu nunca imaginei possível anos atrás. Cuidava do Gabriel com amor genuíno e dedicado enquanto eu trabalhava duro. Mantinha a casa organizada e limpa. Cozinhava aquelas receitas deliciosas e tradicionais. Tinha se tornado, de certa forma estranha e inesperada, uma amiga verdadeira. Foi em uma noite específica e marcante, durante um jantar de aniversário do Gabriel, agora com 5 anos completos, que o momento mais surpreendente e emocionante aconteceu. Estávamos todos reunidos felizes, meus pais, os irmãos do João, alguns amigos próximos e queridos. A casa estava completamente cheia, alegre e calorosa. Dona Marlene pediu a atenção de todos e ficou de pé, claramente nervosa e trêmula. Eu queria dizer algumas palavras importantes, se me permitem. Ela começou com voz trêmula e embargada. Ana, quando você entrou na minha vida, eu te tratei da pior forma possível e cruel. Fui desumana, monstruosa, terrível. Te fiz sofrer quando você era apenas uma menina assustada que precisava de apoio e amor. Ela pausou longamente, as lágrimas já caindo livremente. Você tinha todos os motivos do mundo para me deixar na rua quando tudo desmoronou. Mas não fez isso. Você me acolheu mesmo eu não merecendo absolutamente nada. Me deu uma segunda chance que eu não pedi e certamente não merecia de forma alguma. Ela olhou diretamente para mim com intensidade profunda e verdadeira absoluta. Você me ensinou o que é força verdadeira. Você me ensinou perdão real. Você me mostrou que nunca é tarde para mudar, para ser melhor. A sala estava em silêncio absoluto e respeitoso. Muitos choravam abertamente. Obrigada do fundo do coração, ela disse finalmente. Você me salvou de mim mesma. Eu me levantei emocionada e a abracei forte. Choramos juntas ali. E naquele momento, finalmente, verdadeiramente, eu perdoei completamente. Aquela menina de 17 anos tinha se tornado uma mulher de sucesso. E a sogra tinha se tornado aliada verdadeira. O mundo realmente dá voltas incríveis. Hoje, quando olho para trás e vejo toda a trajetória que percorri, ainda me emociono profundamente. Daquela menina de 17 anos que dormia em um colchão no chão, humilhada diariamente, sem perspectiva nenhuma de futuro, até a mulher que me tornei, é uma jornada que às vezes nem eu mesma acredito que vivi. Minha empresa de consultoria digital cresceu além de todas as minhas expectativas mais otimistas. Hoje, 7 anos depois de abrir, temos uma equipe de 23 profissionais talentosos, escritório próprio em um prédio comercial moderno e atendemos clientes em todo o país. O faturamento mensal ultrapassa facilmente 6 dígitos. Sim, aquela menina que não tinha nem para comprar fraldas para o filho, hoje comanda uma empresa de sucesso reconhecida no mercado. Mas sabe o que é mais incrível nessa história toda? Não é o dinheiro que ganho, não é a casa bonita que tenho, não são os carros na garagem. O mais incrível é a transformação das relações. É o perdão que consegui dar, é a paz que conquistei dentro de mim. Dona Marlene continua morando comigo. Ela tem agora 62 anos e se tornou uma parte essencial da nossa família. Todas as manhãs,
Ela acorda cedo, prepara o café da manhã, leva o Gabriel para a escola. Ele tem agora 8 anos e a adora incondicionalmente. Para ele, ela é simplesmente a vovó Marlene, a avó carinhosa que conta histórias, que faz brigadeiro nas tardes de sábado, que ajuda com as lições de casa. As pessoas que conhecem nossa história recente não conseguem acreditar quando conto como foi o passado. Impossível que essa senhora doce e gentil tenha sido cruel com você, elas dizem incrédulas. E eu sorrio, porque sei que a transformação é real e possível. Pessoas podem mudar quando reconhecem seus erros e genuinamente querem ser melhores. Teve um momento específico, há cerca de 1 ano, que marcou definitivamente a consolidação da nossa relação. Dona Marlene foi diagnosticada com o câncer de mama em estágio inicial. Quando o médico deu a notícia no consultório, ela estava sozinha. Os outros filhos dela moram longe, não têm contato frequente. Foi eu quem ela ligou, chorando, desesperada. Lembro que estava em uma reunião importante com um cliente grande quando meu celular tocou insistentemente. Atendi e ouvi aquela voz trêmula do outro lado. Ana, é câncer. Eu tô com câncer. Eu tô com tanto medo. Não pensei 2 vezes. Saí da reunião imediatamente, peguei o carro e fui buscá-la no hospital. Durante todo o tratamento, cirurgia, quimioterapia, sessões de radioterapia, fui eu quem esteve ao lado dela. Levava para as consultas, segurava a mão dela durante as aplicações, limpava quando ela vomitava por causa dos efeitos colaterais, raspei a cabeça dela quando o cabelo começou a cair. João me ajudava também, claro, mas era eu quem ela chamava nas madrugadas quando o medo apertava e ela precisava conversar. Foi durante uma dessas madrugadas, quando ela estava particularmente fraca e assustada, que aconteceu algo que nunca vou esquecer. Estávamos sentadas na varanda da casa, eram 3 da manhã, ela não conseguia dormir por causa das dores. Eu fiz um chá de camomila e sentei ao lado dela em silêncio. De repente, ela segurou minha mão com força e disse: "Por que você está fazendo isso? Por que está cuidando de mim depois de tudo que eu te fiz? Eu não mereço, Ana. Eu não mereço sua bondade." Olhei nos olhos dela, aqueles olhos cansados e assustados, e disse com toda a sinceridade: "Porque eu escolhi ser diferente do que você foi comigo. Porque eu aprendi que guardar rancor só envenena a gente mesmo. E porque, apesar de tudo, você mudou. Você se tornou uma pessoa melhor e isso merece ser reconhecido." Ela chorou tanto naquela noite. Mas não eram lágrimas de tristeza apenas. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de redenção. O câncer dela está em remissão agora, graças a Deus. Mas aquela experiência nos aproximou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Ela não é apenas a sogra que mora na minha casa. Ela se tornou de verdade uma amiga, uma confidente, uma segunda mãe. Meus pais também desenvolveram uma relação próxima com ela. Minha mãe, que no começo a tratava com frieza justificada, hoje a convida para almoços, trocam receitas, vão juntas à igreja aos domingos. Meu pai, sempre calado, conversa com ela sobre jardinagem, sobre política, sobre os tempos antigos. João e eu comemoramos 10 anos de casados mês passado. Fizemos uma festa linda na nossa casa, com todos os amigos e familiares. Durante a festa, pedi a atenção de todos e fiz questão de agradecer algumas pessoas especiais. Eu quero agradecer aos meus pais, que me acolheram quando eu mais precisei e me deram a estrutura para reconstruir minha vida. Quero agradecer ao João, que apesar de todas as dificuldades, nunca desistiu da nossa família. E quero agradecer especialmente a Dona Marlene. Eu vi ela arregalar os olhos, surpresa com a menção pública. Marlene, você me ensinou uma das lições mais importantes na minha vida, que o perdão liberta, que guardar mágoa só nos aprisiona, que as pessoas podem mudar quando escolhem enfrentar seus demônios. Obrigada por ter a coragem de mudar, de pedir perdão,
de se tornar essa pessoa incrível que você é hoje. Obrigada por ser a avó maravilhosa que o Gabriel tem. Obrigada por fazer parte da nossa família. A casa inteira aplaudiu emocionada. Dona Marlene estava chorando, assim como muitos dos convidados. Foi um momento de fechamento, de ciclo completo, de cura definitiva. Sabe, quando eu conto essa história, muitas pessoas me perguntam: mas Ana, como você conseguiu perdoar? Como você não ficou com raiva para sempre? Como você teve força para acolher quem te machucou tanto? E eu sempre respondo a mesma coisa. Não foi fácil, não foi rápido, não foi automático. O perdão é um processo, não um evento. É uma escolha diária que você faz de não deixar o passado controlar seu presente. Eu poderia ter escolhido a vingança quando o destino colocou Dona Marlene nas minhas mãos. Poderia tê-la deixado na rua, abandonado à própria sorte, revidado toda a crueldade que recebi. Muita gente diria que seria justo, que seria merecido. Mas eu aprendi algo fundamental naquele momento difícil. Quando você se vinga, quando você revida com a mesma moeda, você não está punindo a outra pessoa. Você está se tornando igual a ela. Você está deixando a escuridão dela contaminar sua luz. Eu me recusei a me tornar o que Dona Marlene foi. Me recusei a perpetuar o ciclo de dor e crueldade. Escolhi quebrar esse ciclo. Escolhi ser a mudança que eu queria ver. E sabe o que é mais bonito? Quando você escolhe o perdão, quando escolhe a compaixão ao invés da vingança, você não está fazendo um favor para outra pessoa apenas. Você está fazendo um favor para si mesmo. Você está se libertando do peso que estava carregando. Meu filho, o Gabriel, está crescendo em um ambiente completamente diferente do que eu cresci. Ele cresce vendo exemplos de perdão, de reconstrução, de segundas chances. Ele vê que as pessoas podem errar e podem consertar. Ele vê que a família não é apenas sangue, é escolha, é amor, é compromisso diário. Outro dia, ele me perguntou: Mãe, a vovó Marlene era má antes? Eu sentei com ele e expliquei de forma que uma criança de 8 anos pudesse entender. Filho, a vovó passou por muitas coisas difíceis na vida dela que a deixaram muito triste e machucada por dentro. E quando as pessoas estão muito machucadas, às vezes elas machucam outras pessoas também, mesmo sem querer. Mas sabe o que é mais importante? Ela percebeu que estava errada, pediu desculpas de verdade e mudou completamente. E isso é o que mais importa. Ele pensou por um momento e disse algo que me fez chorar. Então todo mundo merece uma segunda chance, né, mãe? Sim, meu amor. Quando a pessoa realmente quer mudar, todo mundo merece uma segunda chance. Se você está assistindo esse vídeo agora e passou ou está passando por algo parecido, quero que você saiba de algumas coisas muito importantes. Primeiro, você é muito mais forte do que imagina. Eu era uma menina de 17 anos, grávida, sem dinheiro, sem formação, dormindo em colchão no chão. Se eu conseguir sair daquela situação e construir a vida que tenho hoje, você também consegue. Não importa quão difícil pareça agora. Não importa quão impossível a situação seja. Sempre existe uma saída. Sempre existe um caminho. Segundo, o perdão não significa esquecer ou aceitar o que fizeram com você. Significa escolher não deixar aquilo controlar sua vida. Significa se libertar do peso da mágoa para poder seguir em frente mais leve. O perdão é um presente que você dá para si mesmo, não para outra pessoa. Terceiro, as pessoas podem mudar sim. Nem todas vão mudar, nem todas querem mudar. Mas algumas, quando confrontadas com as consequências dos seus atos, quando perdem tudo e são forçadas a olhar para si mesmas, conseguem fazer uma transformação real e genuína. E quando isso acontece, é lindo de se ver. Quarto, nunca subestime seu próprio valor.
Quando Dona Marlene me dizia que eu não prestava para nada, parte de mim começou a acreditar. Mas eu era valiosa. Eu era capaz. Eu tinha potencial. E você também tem? Não deixe ninguém mesmo, te convencer do contrário. 5º, peça ajuda quando precisar. Eu só consegui sair daquela situação porque, humildemente, voltei para meus pais e pedi ajuda. Orgulho não paga contas. Orgulho não resolve problemas. Se você está em uma situação difícil, procure sua família, seus amigos, instituições que podem te ajudar. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Hoje, quando olho para minha vida, sinto uma gratidão imensa. Gratidão pelos desafios que me fortaleceram, gratidão pelas pessoas que me apoiaram, gratidão até mesmo pela Dona Marlene e tudo que passei com ela, porque aquilo me moldou, me ensinou, me fez ser quem sou hoje. Sou empresária de sucesso, mãe dedicada, esposa presente, filha grata. Mas, acima de tudo, sou uma mulher que aprendeu que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, está em dominar a si mesma. Está em escolher o amor quando o ódio seria mais fácil. Está em escolher o perdão quando a vingança seria mais satisfatória. O mundo realmente dá voltas, mas as voltas que ele dá e o lugar onde você chega depende das escolhas que você faz quando está no comando. Quando você tem o poder nas mãos, você pode usá-lo para destruir ou para construir. Eu escolhi construir e não me arrependo nem um segundo dessa escolha. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou, se aprendeu algo, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Toda semana eu trago histórias reais, inspiradoras, que mostram que é possível superar qualquer obstáculo quando você decide não desistir de si mesmo. Deixa aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida? Como você lidou com isso? Você conseguiu perdoar? Quero muito ler sua história e trocar experiências com você. E se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, que está sofrendo, que precisa ouvir que é possível sair do fundo do poço, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história de superação é tudo que alguém precisa para encontrar forças para dar o próximo passo. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo durante essa área inteira, ouvindo minha história. Espero que, de alguma forma, ela tenha te inspirado, te fortalecido, te dado esperança. Lembre-se sempre, você é mais forte do que pensa, você é mais capaz do que imagina e você merece uma vida feliz, plena e realizada, não importa de onde você veio ou pelo que passou. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.